Bom, gente, agora a gente vai, né, depois de ter visto o vídeo com os conceitos, algumas explicações sobre raiz quadrada, né, eu vou colocar o link aqui para esse vídeo aqui na descrição, né, e aqui sobre a nossa tela, para vocês, para quem já viu, poder rever, e para quem não viu, dar uma olhadinha, é importante, né, para a gente conseguir entender como é que a gente vai resolver uma equação de segundo grau. Tá? Então vamos partir aqui para um exemplo, que é encontrar a solução para a seguinte equação, né? X ao quadrado menos 5x, 5 vezes x, mais 6 é igual a zero. Logicamente, a gente percebe que essa é uma equação quadrática, né? Porque uma das incógnitas ou variáveis ou letras, né, está elevada ao quadrado, né? Normalmente ela fica aqui como sendo o primeiro termo. Não obrigatoriamente, mas por uma questão estética, o primeiro termo está sempre elevado ao quadrado. Tá? Se ela aparecer fora dessa ordem, você pode ajustar sem nenhum problema. Mas só repetindo, a equação que a gente vai encontrar a solução é x ao quadrado menos 5 vezes x mais 6 igual a zero. Tá? Primeiro passo, só para lembrar aqui, a gente vai identificar quem são os coeficientes, que são aqueles números, né, que acompanham as variáveis, as incógnitas. Tá? Nessa equação a gente tem três coeficientes, que é o coeficiente que acompanha o x quadrado, apesar de você não estar vendo ele, mas você já tem experiência bastante para entender que aqui tem um coeficiente que não precisa aparecer, que é o 1. O coeficiente b, ele também já está aqui, ó, tá? É o menos 5, esse menos pertence a 5, então o coeficiente b ele é negativo. Isso aqui é importante para a fórmula, daqui a pouco eu chamo a atenção. E o coeficiente c, a gente também já está sabendo, ele não tem incógnita, ele não tem variável, né? Ele é um número isolado, por isso que a gente chama ele de coeficiente independente, ou de termo independente. Aqui só para lembrar a fórmula do delta, né? Que também pode ser chamado de discriminante, é importante lembrar, né? Que é b ao quadrado menos 4 vezes ac. Né? Aqui eu não coloquei, mas eu acho que não precisa lembrar. E bem aqui tem uma multiplicaçãozinha, né? Que é o a vezes o c. Né? Aplicando essa fórmula na equação, a gente vai encontrar exatamente isso daqui, ó. O b, que é o menos 5, vai ficar elevado ao quadrado. Por uma questão de organização, a gente coloca os números negativos entre parênteses, para facilitar. Menos, que é da fórmula, está aqui em cima ainda. 4 vezes, que também é da fórmula, está aqui, ó, o a vezes o c. Tá? Então, b ao quadrado menos 4 vezes ac. Bom, por uma questão de resolução, a gente resolve primeiro a potência, né? Aquelas velhas histórias de resolução de potência, vem a história do jogo de sinais, que você já tem bastante experiência com isso. Então, menos 5 elevado ao quadrado vai dar 25 positivo. Menos 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 6 dá 24. Então, o discriminante vai ser a diferença entre 25, que saiu daqui, e 24, que saiu daqui. Né? A gente vai chegar num delta igual a 1. Certo? E aí, o que é que vai acontecer? Nós vamos agora aplicar esse discriminante, esse valor de delta na continuação da fórmula. Mas aqui cabe alguns comentários, porque assim, antes de eu continuar o cálculo, eu já posso determinar alguns comportamentos da equação, mesmo sem continuar com a fórmula. Olha só como é interessante. Se você lembrar disso, é muito importante. Atenção pessoal do Enem, atenção pessoal dos concursos. Vamos lá. Existe uma característica interessante quanto ao comportamento do discriminante, quanto ao comportamento do delta. Se você encontrar um delta maior do que zero, e é o meu caso, ele é maior do que zero, porque 1 é maior do que zero, tá? Eu já estou sabendo que eu vou encontrar duas raízes na reta real. Tá? Lembrando que essas raízes elas podem ser negativas e positivas, porque os números negativos são do universo dos números reais. Então eu já estou sabendo aqui, antes de fazer o cálculo, que eu vou achar duas raízes, porque o discriminante foi menor do que zero. Se você encontrar em algum dos seus exercícios, desafios, provas, concursos, um discriminante igual a zero, você vai encontrar somente uma raiz, tá? Somente um valor real.
E se por um acaso você encontrar um discriminante menor do que zero, ou seja, um número negativo aqui, isso é possível, tá? A gente diz que não existe raízes reais. Olha o símbolozinho do não existe aqui, ó. Esse símbolo também é bom vocês conhecerem. Ele significa não existe, né, nenhuma raiz no universo dos números reais. Né? Para o pessoal que vai fazer Enem, que vai fazer concurso, é importante desvendar um mistério, né? Porque em alguns momentos a gente diz que não tem raiz, mas a raiz existe, tá? Só que ela não existe no grupo, no conjunto dos reais, tá? Então, para evitar algumas discussões no nível fundamental, a gente diz que ela não existe, mas para vocês eu achei importante lembrar que não existe no universo dos reais. Normalmente, quando o delta é menor do que zero, a gente vai encontrar raiz no universo dos complexos, que é uma outra história que a gente pode contar depois. Né? Mas vamos aqui aplicar esse delta, o discriminante, na continuação da fórmula. A continuação é essa: x é igual a menos b mais ou menos raiz desse delta, que eu encontrei que é 1, dividido por 2 vezes o a. Né? Vamos só aplicar aqui, olha que é importante agora. Né? Menos o b, aí o b é negativo, então vai ficar menos o menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 1. Então vai ficar menos o menos 5, mais ou menos raiz de 1. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, né, que na verdade é 2 vezes a, né, que está lá. Só para continuar aqui, agora a gente vai poder encontrar a primeira raiz. Eu vou achar duas, né, o discriminante já me apontou isso, que eu vou achar duas. Vamos achar aqui a primeira. Né? Esse menos com esse menos vai fazer o 5 ficar positivo. Eu já coloquei aqui, ó. Então, menos com menos dá mais, então fica 5 positivo. Mas eu vou usar só esse carinha aqui, ó. Nesse momento eu vou fazer a conta positiva, a raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 é igual a 1. Então fica 5 mais 1 dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Então, para ficar claro, 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1 é igual a 6, já coloquei aqui, dividido por 2. 6 dividido por 2, a gente chega na raiz 3. Né? É a primeira raiz que eu encontrei. Se eu continuar aqui, vamos procurar a segunda raiz, porque agora eu vou fazer a parte negativa. Tá aqui, ó, embaixo aqui. 5 positivo, porque de novo eu fiz aqui, ó, menos com menos vai dar mais, 5. Né? Eu agora não estou mais fazendo positivo, porque eu já fiz aqui, agora vai ser menos a raiz quadrada de 1, que é 1. Então 5 menos 1 dividido por 2, 5 menos 1 é igual a 4, dividido por 2, e a segunda raiz é 2. Né? Então acabei de encontrar as duas soluções possíveis para essa equação que a gente tem aqui no começo. Deixa eu só apagar aqui para a gente ter bem claro qual era a equação aqui, ó, tá aqui ela. Essas duas soluções, elas resolvem essa equação. Bom, para finalizar, a gente fecha aqui para ficar elegante, né, uma resposta para a solução é essa. Né? São os dois números reais, 2 e 3. Coincidentemente são dois números positivos, mas isso podia ser diferente. Caso você queira testar, isso é uma prática boa, não sei se você vai ter tempo, pessoal do Enem, pessoal do concurso, tá? Mas assim, enquanto você não está sendo pressionado pelo tempo, é importante você aprender também como é que testa se você acertou. Muito simples, você pega pega os dois, vamos pegar aqui o 2, que é uma solução, e aplica na equação. Você pega o x e troca por 2. Então aqui vai ter um 2. Estou só mostrando para vocês como é que você tira lá uma dúvida de resolução. Então aqui vai ficar 2 elevado ao quadrado menos 5 vezes o x, que a gente sabe que é 2. Aqui dentro do parênteses bonitinho. Fechar o parênteses aqui. Opa. Mais o 6. E isso é igual a zero. Estou só testando aqui com uma das raízes. E isso vai acontecer o seguinte, ó. 2 elevado a 2 é 4. Menos 5 vezes 2 vai estar menos 10. Tudo mais 6. E isso aqui é igual a zero. Ou seja, essa soma com a subtração tem que dar zero. Já estou vendo que vai dar. Porque se eu pegar aqui esse 4 e somar com esse 6 vai dar 10. Com menos 10 que já está aqui, isso é igual a zero, ou seja,
O 2 resolve a equação. Lembrando que esse é um teste que não é muito interessante fazer durante uma prova de Enem ou uma prova de concurso. É bom durante os testes de vocês, para vocês certificarem que encontraram a raiz correta. Tá? Fica como desafio para vocês aí finalizarem, pegar a raiz encontrada 3, aplicar na equação, que também tem que dar zero, e aí você chega à conclusão de que você encontrou a raiz adequada. Tá? Fiquem atentos aí a mais exemplos que virão aí na continuidade de nossos vídeos.